cara na nossa frente xingando o Zico de tudo que era nome, dizendo que ele era o culpado pela eliminação do Flamengo, que se não tivesse aquela palhaçada toda de festa e tal, o Flamengo teria se classificado. O ano de 2019, ele desperta o imaginário do torcedor e algumas fantasias, como Jorge Jesus não poupava. Poupava. Ele poupava, ele gerava elenco. Eu desafio qualquer um a provar que era mesmo de escalação sempre. O jogo mesmo do Fortaleza que você lembrou, Letícia, é um jogo que foi um jogo com time misto. Ele está naquela reta final ali para jogar com o Grêmio, né? Pela semifinal da Copa Libertadores. Tanto que é um lateral cobrado pelo René, a bola é escorada pelo Vitor Gabriel de cabeça, e o René de cabeça faz o gol, jogada ensaiada. Até na época eu me lembro que eu falei, eu detesto o lateral na área, né? Acho uma pobreza, que o pessoal passou a chamar de cucabol, depois de um texto que eu escrevi. O cucabol não era só isso, o cucabol era uma maneira do jogar do time do Cuca em 2016. E tinha essa característica, como outros também, o time já faziam isso. E eu acho uma pobreza, porque você tem a bola, aí você bate o lateral na área para brigar por ela. No desespero até vai, mas se você tem a bola, bate lateral curto e faz uma jogada. Eu penso assim, você tem bons jogadores, mas enfim, tome bola na área, bola na área. E ali não foi uma jogada aleatória, uma jogada que o Portuga treinava e que funcionou ali, que é um lateral que o René bateu forte, o Vitor Gabriel não tem impedimento, lateral, fica na linha de fundo, cabeceia para trás, o René vem de cabeça e faz o gol. É uma jogada treinada. O Flamengo ganha. Olha só, René, reserva, do Felipe Luiz, Vitor Gabriel, que era um dos reservas do ataque, e o René, que era reserva também do ataque. O gol do Fortaleza é uma jogada construída por 3 reservas, porque o Jorge Jesus colocava as reservas em alguns jogos. Ele mesclava a equipe. E a pessoa acha que não. Ah, ele não poupava. Não é verdade. Não é verdade. Agora, para quem gosta de mentira, fica repetindo essa bobagem. E ele poupava porque era obrigado. Ele só não tinha um elenco tão farto como o de hoje. Ele não tinha tantas possibilidades. E não tinha a Copa do Brasil, né? Que foi logo eliminado. Tanto que o Jesus passa meses cobrando contratações. E elas acontecem em 2020. Porque ele precisava de mais jogadores para ter essas reposições. Enfim. Mas aí o pessoal quer acreditar nisso, né? Você enumerou em alguns jogos, né, que o Flamengo em 2019 teve dificuldade, que é normal. E até na live que eu fiz no sábado depois do jogo, eu fiz um levantamento rápido. Os times campeões dos últimos 4 anos, que não foi o Flamengo, foi o Atlético, Palmeiras e Botafogo, eles tiveram em torno aí de 10 a 13 vitórias por um gol de diferença. O Flamengo tem 6. Na média, se for campeão, mantiver, vai ter aí 11, 12 vitórias por um gol. Ou seja, é normal você, com pontos corridos, ter esse tipo de vitória. Se pegar, eu nem olhei, mas se pegar o Liverpool campeão inglês, certamente tem algumas vitórias por 1-1, 1-0, 2-1. O campeonato de pontos corridos é assim. E ele tem uma característica que é preciso entender. Como é um campeonato de regularidade, quando não dá para jogar bem e vencer, ganha-se do jeito que é possível. Na marra, na pressão, e depois você discute. Por que eu joguei mal? Durante o jogo, é isso, é assim que funciona. E depois você vai discutir, vai tentar resolver, vai tentar melhorar. Agora, não é possível que assim o time ganhe um jogo diante do time que estava em quinto no campeonato, 9 jogos invicto. Olha, o Mirassol ganhou do São Paulo no Morumbi, empatou com o Palmeiras no Allianz, ganhou do Corinthians em Mirassol, meteu 3-0 no Santos dias depois do Santos ganhar do Flamengo, ganhou do Vasco, que o Flamengo não ganhou, ganhou do Ceará e Fortaleza, que o Flamengo empatou. Será que é coincidência? Ah, mas é o Mirassol. Mas tem o futebol ali, cara. E o Rafael Guanais, o técnico que herdou o trabalho do Barroca, o Barroca vinha bem no Campeonato Paulista, teve uma queda no final, mandaram ele embora, colocaram o Rafael Guanais na função. E o trabalho do cara é muito bom, cara. Acho que ele é o técnico do primeiro turno, é ele. Ou não? Ele é o trabalho. Ah, ele tem mais tempo, tudo sim, mas é a prova cabal de que um bom trabalho de um técnico com tempo para treinar dá resultado. Dá resultado. Claro que é outra realidade, não tem a mesma cobrança dos grandes e tudo, mas é um trabalho que mostra isso. Agora, se as pessoas não quiserem entender isso, vão olhar só para a camisa, aí realmente fica difícil, né? O Vasco está no rebaixamento. Fosse Flamengo e Vasco, 2-1 Flamengo, acho que as pessoas iam entender melhor, apesar do Vasco estar em crise, do que o 2-1 no Mirassol. E o Vasco hoje é muito inferior ao Mirassol, ou não é? Claro que é. Não só perdeu a semana passada, como está lá, na zona do rebaixamento, atolado, não consegue sair. E o Mirassol, olha o detalhe, jogou contra o Flamengo no sábado, vai jogar segunda e semana que vem com o Cruzeiro. 9 dias. São períodos enormes. O jogador tem folga, descansa, se alimenta, treina. E o trabalho é bom, então deverá continuar sendo um time muito chato durante o campeonato para qualquer adversário. E o Cruzeiro, e um detalhe interessante, Mauro, o Cruzeiro,
Ontem tinha alguns jogadores pendurados, né? Dentro desses jogadores, alguns não estarão à disposição contra o Mirassol. Exemplo, o Christian, que é titular, o Romero, que é titular, né? São caras que não jogarão contra o Mirassol. E aí o Leonardo Jardim vai ter que quebrar a cabeça por ali. Vai ser um jogo difícil. Se eu não me engano, tem Palmeiras e Botafogo também na próxima rodada do Brasileiro, Flamengo Internacional e Mirassol e Cruzeiro. Então vai ser uma rodada bem interessante aí, mais uma vez, por essa parte de cima da tabela. Dito isso, o André está voltando aqui, André. Vou aproveitar e ler 2 comentários para você analisar também sobre esse tópico. O Jonathan botou assim: bom dia, bancada, estava no Maracanã com meu pai. Vi alguns torcedores reclamando após a vitória. Fiquei impressionado. Tem que comemorar qualquer vitória. Isso é brasileirão equilibrado. O Ala, acredito que essa histeria toda, além da loucura das redes antissociais, tem a questão que muitos acham que a camisa é o que basta, esquecendo o bom trabalho do adversário. Teve também aqui o comentário da Flavinha Moretti. Vocês conhecem mais alguma torcida que reclama por vencer de 1-0? Como o André fala, somos muito. Mas a parte insana da torcida vem crescendo. E aí, André, sobre essa histeria? A gente tinha até dado uma pincelada ontem, né? Fica à vontade. Assim, maluco sempre existiu, né? Eu sempre conto a história. Em 85 eu estava no Maracanã com meu pai, com meu irmão, Flamengo e Ceará. Era a última rodada do grupo lá que tinha Flamengo, Ceará, Bahia e Brasil de Pelotas. O Zico tinha voltado no meio dessa disputa. Ele faz o jogo de retorno dele numa sexta-noite, um jogo lá festivo, aquele jogo lá que ficou famoso pelo Jacozinho e tal, que fez o gol recebendo o passe do Maradona. E aí no domingo o Flamengo joga contra o Bahia no Maracanã, eu também estava lá. Foi 3-0, o Zico voltou, fez um gol de falta e tal. Aí o Flamengo foi jogar em Pelotas contra o Brasil de Pelotas. Perdeu o jogo e se complicou. E aí o Brasil de Pelotas ganhou do Bahia. E o Flamengo estava até ganhando do Ceará. Mas aí, ao ficar sabendo dos gols do Brasil de Pelotas, foi desanimando no jogo, viu que estava eliminado e tomou um empate. E eu me lembro de um cara, eu tava com meu pai na cadeira, e tinha cadeira cativa, e o cara na nossa frente xingando o Zico de tudo que era nome, dizendo que ele era o culpado pela eliminação do Flamengo, que se não tivesse aquela palhaçada toda de festa e tal, o Flamengo teria se classificado, culpando o Zico, mas a plenos pulmões, gritando, gente xingando ele não queria nem saber, foi uma balbúrdia por causa do cara, né? Então, assim, tem maluco desde sempre, né? Tem maluco desde sempre em todas as torcidas e tal. Mas realmente é uma situação assim. A questão do Flamengo ter ficado rico e todas aquelas promessas, né? E até afirmações de pessoas que nem eram do Flamengo, até rivais, falar: o dia que o Flamengo se organizar, acabou o futebol brasileiro e tal. Isso era uma força de expressão, gente. O Pelé jogou no futebol brasileiro e não acabou o futebol brasileiro. O Santos não ganhou tudo. O Santos perdeu Taça Brasil para Bahia, para Cruzeiro. Perdeu, porque é assim. Né? E o futebol brasileiro é característico por esse equilíbrio, alternância de poder e tal. Então essa dinastia, essa hegemonia que muita gente sonha e exige que o Flamengo tenha por ter mais dinheiro, ela pode até acontecer, mas vai ser inédito no futebol brasileiro. Nunca houve hegemonia no futebol brasileiro. Mais perto de quem chegou disso foi o Santos, e mesmo assim ele perdia Paulista pro Palmeiras, perdia a Taça Brasil, só ganhou 2 Libertadores só, né, com muitas aspas, né? Mas bem ou mal, o Pelé jogou de 57 a 74. Foram 17 anos de Pelé no Santos e 2 Libertadores, se dá até para dizer que foi pouco. Né? Lógico que o Santos trocou muitas vezes, ia fazer excursão na Europa e largava Libertadores para lá, enfim, outra época, outro contexto, mas foi isso. Então, São Paulo do Tele, timaço, só entre aspas, muitas aspas também, 2 Libertadores e 2 Mundiais. Então não tem essa dinastia que a torcida do Flamengo fica sonhando, essa hegemonia e tal, e exigindo que tem que ganhar e golear e dar show, e porque é o Mirassol, não pode ganhar apertado, não pode tomar susto e tal. Uma parte da torcida vive disso e assim, eu tenho pena dessas pessoas, porque eu até escrevi isso no Twitter, né? A pessoa
uma relação doentia com o futebol. A pessoa não tem prazer nunca. Talvez tenha tido prazer na vitória sobre o Chelsea, tenha sido o único momento de prazer, porque ganhou de um time que tem mais dinheiro que o Flamengo, né? Porque fora isso, o dinheiro tem que comprar tudo, até as vitórias. E aí a pessoa não tem prazer nenhum. Se o time ganha, não fez mais que obrigação. Se perde, é o fim do mundo. Eu não acompanharia futebol. Se fosse torcedor, né? Se não fosse a questão profissional. Se fosse torcedor, não acompanharia futebol. Pararia de acompanhar. Não, eu só sofro. Só sofro, não tem... Porra, o time ganhou a Libertadores, ufa. Enfim, né? Cumpriu a obrigação. Já estava devendo. Não dá para viver assim, né? Enfim, é triste, né? E o problema todo é que a direção do clube e tal dá ouvido para essas pessoas. Pelo menos dava, né? Ouvido para essas pessoas e já se demitiu técnico de madrugada por causa de gritaria em rede social. Então é triste. É triste essa situação e o Flamengo tem que conviver com ela, né? E tem que se manter firme nas suas convicções, né? Mais uma vez explicando que priorizar algo não é abandonar o que não é priorizado. É só você fazer uma escala de importância e tomar decisões em cima disso. É uma linha de trabalho, uma linha de pensamento. É você tomar decisões, né? Seguindo uma lógica. Você tem que ter uma lógica. Você não pode decidir, vamos ouvir a rede social para ver o que o Flamengo vai fazer aqui nessa situação. Não dá. Não dá, porque tem torcedor de todo tipo de pensamento, de todo tipo de visão de futebol, de mundo. Então não dá. Então o clube tem que ter uma capacidade de decidir, né? E é isso. O Flamengo tem que administrar isso, lidar com isso. E eu acho que assim, o torcedor poderia refletir um pouco sobre isso, né? Principalmente essa questão até pessoal. Tipo assim, pô, o que eu tô fazendo da minha vida, assim? O que eu tô fazendo da minha relação com o futebol? Tô só sofrendo? Tá sendo só ruim? Assim, quando ganha eu não sinto nada, só assim, cumpri a obrigação. E quando perde eu sofro, tenho uma frustração, uma revolta, e aí eu vomito tudo nas redes sociais. Será que isso é bom? Acho que as pessoas poderiam... Não é pedir para ninguém parar de ter senso crítico. Senso crítico é importante. Fazer ponderações é importante. Mas essa gritaria e essa coisa de hashtag fora bagre, é doentio, gente. Isso não faz bem, não. Acho que valeria a pena repensar. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda a segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até 2.000 por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não pagam mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.